apresentar para vocês os nossos participantes. Para começar, nós vamos ter o José Ângelo, secretário adjunto de Política Agrícola no Ministério da Agricultura e responsável por encabeçar a MP do Agro. Em seguida, nós vamos ter o Milton Menten, CEO da Ecoagro, uma das maiores securitizadoras do agronegócio do país. O Milton está substituindo o Moacir, acredito que vocês tenham visto as nossas divulgações com o Moacir, mas ele teve um problema pessoal e nós temos essa brilhante substituição. Também vamos ter o Thiago Lessa, sócio da área empresarial do Pinheiro Neto Advogados e nosso parceiro no webinar de hoje. Como moderadores, a gente vai ter o Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio fundador da Uquibar, e o Leonardo Augusto, gerente de informação também da Uquibar. O Leonardo vai ser responsável por selecionar as perguntas que vocês deverão fazer e deverão ser feitas exclusivamente na ferramenta Q&A, que está na parte inferior da sua tela. As perguntas serão realizadas pelo Leonardo ao longo do webinar e serão escolhidas de acordo com a aderência ao tema discutido. Então, novamente, todas as perguntas deverão ser feitas exclusivamente através da ferramenta Q&A, aqui na parte de baixo da sua tela, ou QIA, tá? Você pode encontrar todos esses profissionais que eu falei no aplicativo do Quem é Quem. É só fazer o download gratuito no QR Code que está aqui no lado inferior esquerdo da sua tela. O Quem é Quem é um aplicativo que tem como objetivo conectar todos os profissionais do mercado de finanças estruturadas. E nós da Uquibar acreditamos que agora isso seja mais importante do que nunca. Último recado, se o Cal puder passar o slide para mim, por favor. No dia 24 de março, nós lançamos o Anuário CRA Edição 2020. O anuário traz infográficos exclusivos, rankings de operações e de prestadores de serviço, além das nossas análises setoriais. O download também é gratuito e pode ser realizado ou por esse QR Code que está na nossa tela, ou no nosso site, www.uquibar.com.br. Sem me alongar muito, vou passar agora a palavra ao Cal, que vai iniciar fazendo a apresentação dos números do anuário. Muito obrigada, sejam bem-vindos novamente. Obrigado, Monique. Bom dia a todos. Queria agradecer aos nossos convidados, Ângelo, Milton, Thiago, um agradecimento especial ao Milton, que chegou aí em última hora, teve que estar pronto para essa conversa de última hora. Muito obrigado, Milton, pela generosidade de estar aqui com a gente. Queria também agradecer a todos os participantes, todo o público que está presente nesse webinar. A ideia aqui que a gente quer passar, o que a gente quer fazer durante essa uma hora e pouquinho, é tentar ter um bate-papo informal, mas ao mesmo tempo técnico, como tudo que a gente faz na Uquibar. A gente vem chamando isso de 3D, né? Porque a gente quer falar um pouquinho do passado recente, mas também do presente e do futuro. Futuro olhando um pouco acima dessas nuvens que hoje estão sobre as nossas cabeças. E também a gente trouxe 3 visões diferentes, né? O jurídico, o governo e o mercado, né? Então, a gente espera que com essa combinação a gente consiga trazer uma fotografia do que aconteceu recentemente e mais importante, né? Como é que a gente está hoje, como é que a gente vai caminhar para o futuro próximo, tá? Então, eu vou começar trazendo alguns números só para a gente ter como pano de fundo para esse bate-papo. Vou usar os infográficos que a gente desenhou, que estão no anuário, todos vocês podem baixar, é gratuito. E logo na sequência, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Na realidade, eu vou trazer perguntas, vou fazer colocações e vou pedir para que eles comentem essas perguntas. E aí, eu espero que o webinar tenha uma dinâmica própria, inclusive com a participação de todos vocês através das perguntas e respostas. Tá certo? A gente vai tentar, obviamente, trazer tudo que for possível em termos de esclarecimento de dúvidas
e perguntas. Eu vou começar, então, já trazendo para vocês alguns números, né? A gente traz aí dois dados importantes, que são duas variáveis, né? Emissões ao longo do ano e como é que andou o estoque desse mercado de CRA, né? O que a gente percebe é que a gente voltou a crescer em 2019, após um ano onde a gente viu aí um número cair significativamente, em 2018, né? A gente volta a crescer. Não batemos ainda o recorde que foi 2016, que a gente atinge 14,2 bilhões de emissões, mas a gente ficou muito próximo disso, né? Ao mesmo tempo, quando a gente olha a coluna da direita e a gente vê a evolução aí do estoque desses títulos, né? O que está aí, títulos de crédito que estão a vencer, a gente tem uma primeira pista que a gente tem desse mercado, só olhando esses números, é que são títulos de relativo curto prazo, né? Se a gente for ver e comparar com o mercado de CRI, as emissões anuais não fazem com que esse montante cresça significativamente, ou da mesma proporção. Isso é decorrente do fato de a gente ter títulos que no mesmo ano também estão vencendo. O duration desses títulos é pequeno e faz com que, comparado, obviamente, com o mercado de CRI, faz com que essa evolução ela seja mais suave, né? Mas aí eu acho que o número importante para a gente ter na cabeça é que ano passado foram 12,3 bi, e a gente vai olhar mais no detalhe. Eu quero avançar e olhar, tirar uma radiografia desses números sob duas óticas, né? A ótica do montante e do número de títulos, né? Então, eu vou trazer já para vocês aqui um gráfico, uma pizza que a gente desenhou para tentar, rapidamente, com alguns grandes números, passar uma ideia do que foi o ano de 2019 no mercado de CRA. Então, a primeira coisa que chama atenção é o número relativamente pequeno de securitizadoras. Estamos falando de 8 veículos que emitiram esses 12,3 bi ao longo de todo o ano de 2019. A outra questão que também chama a atenção, quando a gente, de novo, só olhando a perspectiva de montante, né, é a característica, eu diria, muito relevante do crédito corporativo, né, presente nas debêntures, que é o lastro principal de 62,2% desse mercado, foi, em termos de montante, foi lastreado, os CRAs foram lastreados em debêntures, o que torna esse um mercado cuja avaliação de crédito passa a ser binária, como a gente diz, pagou ou não pagou, se afastando um pouco da característica mais estatística de carteira pulverizada. Esse mercado ainda tem uma componente muito forte de um risco individual corporativo, como a gente pode ver nessa alta concentração no debênture. Outra coisa que chama atenção é o indexador, né? Ou seja, a gente está ainda muito, apesar de que, comparativamente ao mercado, por exemplo, de FDIC, aí a gente tem outros indexadores também importantes, mas ainda fortemente, o DI ainda é a taxa de referência. Quase 50% disso são títulos AAA, né? Ou seja, de duração, como eu já tinha antecipado, de curto a médio prazo. E com relação ao tipo de oferta, quando a gente olha somente o montante, que estamos falando de grandes operações aqui, estamos olhando para a ICM 400 como sendo a forma de oferta pública desses títulos. Isso vai mudar quando a gente olhar sobre a ótica de número de títulos. O setor sucroenergético, a gente vai falar um pouco mais sobre os segmentos que captaram recursos ano passado, mas, em termos de montante, o domínio foi do sucroenergético. E, como já antecipei, aí a gente tem um risco concentrado, o risco concentrado esse em pessoa física. Tá certo? Se a gente for colocar isso na ótica de número de títulos, ou seja, número de operações, número de títulos, aí a coisa muda um pouquinho, né? Não muda muito, mas muda sim um pouco.
a gente está falando de 66 operações ao longo do ano. Essas operações foram compostas por 120 títulos. Aqui a primeira mudança, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que, como agora, quando estamos falando de um número maior de operações, né, e o que é relevante é uma operação individual e não o montante dessa operação, aí o lastro muda, né? A gente está falando da CPRF financeira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O setor já muda também, estamos falando de insumos agrícolas, porém, ainda estamos falando em títulos muito concentrados em devedores, isso não muda. Não muda também o indexador. A única coisa que vem de diferente é a forma como esses títulos estão sendo ofertados. Estamos falando agora que o grosso desses títulos foram distribuídos através de uma ICM 476, e aí a gente também já vê uma redução significativa, comparativamente, quando a gente olha só por número de títulos, uma redução significativa com relação aos títulos de melhor qualidade de risco, ou seja, títulos que foram classificados como AAA. Quando a gente olha quem comprou, né, quem foram os investidores, né, aí pouca mudança com relação aos últimos anos. Pessoa física ainda domina esse mercado do ponto de vista de investidor. Estamos com 68%, quase 70% são investidores pessoas físicas, enquanto que a segunda categoria, eu diria que é quase como pessoa física, porque esses distribuidores ou vão vender para pessoas físicas ou provavelmente para fundos de investimento, né? Fundos de investimento, que na nossa ótica, a posição que a Ucbar mantém há muitos anos, é o melhor veículo para que pessoas físicas tenham exposição a esses títulos, ainda é uma participação pequena comparativamente a todo o resto, né? E até com relação a outros mercados. Então, assim, estamos falando de um mercado do ponto de vista de investidor fortemente dominado pela pessoa física que faz decisões de investimento para proprietários, digamos, para sua posição proprietária. Com relação, só para terminar esses números, eu queria só mostrar para vocês, aqui estão todos os segmentos, vocês podem ver isso diretamente no anuário. Eu quero concentrar a apresentação aqui só dos números dos 4 principais segmentos, que eles basicamente respondem aí por quase a totalidade, 10 ponto alguma coisa, 10,5 desses 12,3 bi foram nesses 4 segmentos, perdão. Aqui chama a atenção o destaque já das operações do mercado sucroenergético, né, que captou 6,3 bilhões do total. Mas, se vocês olharem com atenção, vão ver que, com exceção dos insumos agrícolas, todo o resto, e também nos outros segmentos, né, alguns dos outros segmentos, estamos ainda falando de concentração, né? São segmentos onde a dívida corporativa é o domínio em termos de lastro e, portanto, para onde esses recursos estão indo. Apenas insumos agrícolas, dessas 4 maiores, teve uma participação significativa no crédito pulverizado, ou seja, nós estamos falando aqui de crédito para pessoas físicas ou jurídicas que foram securitizados através de operações de CRA, né? Acho que era isso que eu queria trazer como pano de fundo. Eu acho que o anuário tem no detalhe cada um desses números, cada um dessas variáveis que a gente considera importante, e a gente pode voltar a falar sobre eles caso seja necessário. Eu queria agora, na realidade, passar a palavra. A gente acabou, esse talvez seja o primeiro, acho que é o primeiro webinar de uma nova lei, né, que foi desenhada para esse setor, né, e o desenhista tá presente aqui nesse webinar. E a gente também tem a participação de uma referência no campo jurídico. Então, eu queria começar já passando a bola para o Tiago,
e eu queria pedir para que ele comentasse dessa lei, que é extensa e aborda vários aspectos. Eu queria pedir para que ele concentrasse a fala dele e trouxesse para nós, na opinião dele, do escritório, quais são os principais pontos, se ele pudesse elencar alguns dos principais pontos dessa nova lei, a antiga MP do Agro, que ele considera relevantes com a ótica do mercado de capitais, tá certo? Ou seja, esse webinar ele tem o cruzamento, né? É quando o agronegócio encontra o mercado de capitais. Então, a lei ela tem vários aspectos que a gente poderia discutir aqui sobre o agronegócio de um modo geral, mas eu pediria, Tiago, se você puder concentrar na questão do mercado de capitais, o que você vê como relevante para o mercado de capitais, e aí eu vou pedir para o Ângelo também comentar e trazer aí um pouco de cor, um pouco da história dessa lei, e falar um pouco sobre a experiência dele e como é que é a visão, o que o Ministério espera com essa nova lei. De novo também, Ângelo, peço para você focar os teus comentários com relação à ótica do mercado de capitais. Tá joia. Carl, obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos, aos palestrantes, colegas palestrantes do webinar. Bom dia a todos que estão nos assistindo de forma virtual. Nesse modo novo modo de palestras e eventos que ainda que existissem no passado, acho que agora vão se tornar cada vez mais popular. Em primeiro lugar, acho que a notícia que todos aqui acho que estão participando talvez já tenham tido, já tenham visto, a famosa MP do Agro, a que todos nós chamamos de MP do Agro, se tornou lei ontem, foi sancionada e publicada, sancionada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial. É agora a Lei 13.986. Então, acho que como o Carl bem comentou, talvez não há dúvida que é o primeiro webinar que já fala com o número da lei, não mais discute uma possível futura legislação. Agora já estamos discutindo algo que já é lei no país, já está em vigor. Eu destacaria, Carl, alguns pontos super relevantes da lei. Ela tem, como você bem colocou, ela trata uma série de assuntos, mas eu destacaria para o mundo do mercado de capitais, acho que alguns pontos que eu acho que são bastante relevantes, que a gente tem na lei, bastante relevantes. Acho que um deles é a questão da escrituração de uma série de títulos do agronegócio, possibilidade de assinatura eletrônica de vários desses títulos. Eu acho que aqui a gente pode, o país como ele é formado, do tamanho que ele é, isso aqui pode dar um dinamismo importantíssimo para o lastro de operações do agronegócio, não só auxiliar a aumentar a segurança jurídica disso, mas dar um pouco mais de celeridade no processo de originação dos lastros. Então, eu acho que isso é importante, já existia, claro, um conforto jurídico razoável para isso. Nós, do escritório, até trabalhamos em conjunto com alguns dos participantes que estão aqui nos ouvindo, que eu já vi da lista, operações de FDIC no ano passado que já tinham por base a celebração de documentos e origem de lastros por meio de assinatura eletrônica, mas eu acho que isso aqui a gente passa a dar mais segurança jurídica pelo reconhecimento legal e também a possibilidade de escrituração. Acho que a combinação dos dois vão fazer isso ser algo que vai dar um dinamismo importante para o setor. O segundo ponto, talvez um dos mais relevantes da lei, se não o mais relevante para o mercado de capitais, é o reconhecimento legal agora de uma série de evoluções da lei da CPR. Acho que a CPR é disparado o título de crédito mais importante do setor, o mais comumente usado, aquele que todos que participam do setor têm um conforto e uma segurança muito grande com ele. Apesar de já ter, ao longo do tempo, do mercado ter evoluído, da jurisprudência ter evoluído, a aplicação da CPR, a Lei 13.986 trouxe uma série de confortos e reconhecimentos desses precedentes, desses julgados ou dessas evoluções de mercado para o texto da lei. De novo, isso vai dar uma segurança jurídica muito maior para o investidor. Então, a gente tem, só citando alguns exemplos do que a lei trouxe, o reconhecimento de ativos que podem ser objeto da lei da CPR em si.
Então, não é mais apenas o produto rural, os seus subprodutos, os seus resíduos de valor econômico. Isso você dá mais flexibilidade para o uso desse tipo de crédito. Você tem agora algo absolutamente inovador da lei, que é a possibilidade da CPR de floresta, que antes simplesmente não era ainda muito claro e certo a possibilidade do uso do título para esse fim. Então, abre aqui um caminho completamente novo para o mercado de capitais, ainda nem sequer tateado pelo mercado de capitais no Brasil, considerando aí a nossa vasta área de floresta no país. E houve com isso um esclarecimento, inclusive, de quem pode emitir a CPR. Né? Antes a gente tinha lá, claro, o produtor rural, esse é o mais óbvio, e as suas cooperativas, mas agora a gente tem o reconhecimento, inclusive, de quem não é produtor rural, claro que exclusivamente para a CPR de floresta. Mas mesmo para aquele que é o produtor rural, você tinha uma certa dúvida se era o caráter exclusivo e não exclusivo, a lei trouxe o reconhecimento que mesmo quem é um produtor rural, em caráter não exclusivo, pode emitir CPR. Tem, claro, a escrituração da CPR, existe agora uma exigência legal que vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021 da obrigatoriedade do registro da CPR em sistemas autorizados pelo Banco Central, na característica de ativo financeiro. Alguns esclarecimentos tributários relacionados a como é que é a circulação da CPR, que são importantes. E tem, no campo da CPR financeira, também inovações muito importantes. Não chamaria talvez inovações, mas reconhecimentos aqui de precedentes importantes. Primeiro, taxa de juros. Agora, é claro na lei que você pode ter taxa de juros fixa e flutuante para a CPR. É claríssimo na lei agora que a CPR pode ter variação cambial. Isso aqui é de importância particular para o setor do agro, que grande parte das suas receitas são referenciadas em moeda estrangeira. Então, é muito importante que o produtor rural tenha o seu hedge natural, ele tenha a sua proteção natural da sua dívida, do casamento do seu passivo e ativo. Então, você tem esse reconhecimento expresso na lei, já existia um entendimento doutrinário, existia reconhecimento, inclusive, de câmeras do STJ a respeito dessa possibilidade, mas agora deixa de ser algo meramente de precedentes, passa a ser algo especificamente legal. E aí você tem com isso, na onda, né, da CPR referenciada em moeda estrangeira, você tem novamente o reforço da possibilidade de emissão de CDCA e CRA em moeda estrangeira. Eu acho que isso já tinha uma lei que permitia, mas isso aqui foi incorporado e foi evoluído o entendimento na Lei 13.986. Você tem a possibilidade do Conselho Monetário Nacional vir a regulamentar, inclusive, a emissão desses dois títulos no futuro para investidor residente. Por enquanto, tanto o CRA quanto o CDCA ficam ainda estritos a investidor não residente, mas já tendo a possibilidade legal disso ser alterado por regulamentação. E você tem ainda algo aí realmente inovador dessa lei, a possibilidade da emissão do CRA diretamente no exterior. Então, aqui a gente está abrindo o mercado de capitais brasileiro para o mercado de capitais internacional. A gente está abrindo para o setor do agronegócio a capacidade de ter acesso direto ao mercado de capitais internacional. Isso é algo absolutamente inédito, principalmente que isso possibilita, principalmente, a gente montar operações estruturadas de crédito pulverizado, acessando diretamente o investidor internacional. Isso era absolutamente muito mais difícil antes dessa lei 13.986. Para o crédito, talvez corporativo, não era tão difícil das grandes empresas, mas para o crédito pulverizado, não há a menor dúvida que isso era um acesso muito mais dificultado antes dessa inovação da 13.986. Acho que, Cal, para não estender muito mais meu tempo aqui, eu acho que esses são os pontos principais que me parecem relevantes da lei. Acho que a lei tem, como você bem colocou, outros pontos, mas esses aqui para o mercado de capitais me parecem aqueles que a gente deveria destacar, e todos nós aqui que estamos ouvindo também, refletir sobre eles, porque eles abrem oportunidades espetaculares aí para o setor, passado aí a tormenta que todos estamos agora vivendo. Ouvindo falar, a sensação que eu tenho é que o anuário de 2021, referência 2020, a CPRF vai ser o lastro principal, não só em termos de número de títulos, mas também em termos de montante. Eu acho que ela pode crescer. Eu acho que ela pode crescer mesmo, Carlos. Só fazendo aqui um comentário rápido aqui. Eu acho que ela pode crescer e ela deve crescer. Ela já é um dos lastros importantes dos créditos pulverizados. Eu acho que ela pode aumentar a sua participação também nos créditos concentrados corporativos, talvez substituindo um pouco a participação das debêntures como principal documento lastreando esses tipos de CRA. Beleza.
Ângelo, eu queria te ouvir. O Ângelo está com problema, talvez, de vídeo, mas eu acho que voz está funcionando. Queria te ouvir, queria ouvir os teus comentários em cima do que o Tiago acabou de falar. Te peço que concentre na questão específica do mercado de capitais no primeiro momento. Obrigado, Carlos. Você está me ouvindo? Muito bem. Muito bem. Então, assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque eu sou teimoso. A minha voz fica pior agora que eu mudei aqui, eu botei um headset. Consegue me ouvir bem ou está ruim? A sua voz, a sua linda voz fica mais bonita ainda com a sua presença em vídeo agora. Então, pode continuar. Não, tudo bem. Se prejudicar, então, você avisa e eu tiro o vídeo. Isso Já começou. Ângelo, já começou a prejudicar. Eu vou te pedir para cortar o vídeo, por favor. Então, tá. Beleza, então. Então, sem vídeo, pessoal. De fato, Cal, eu eu tenho certeza que a CPRF, o ano que vem, vai ser muito mais utilizada e vai ajudar a desenvolver o mercado de capitais e aumentar todos os números, e com certeza isso vai ser uma quebra de recorde ano após ano, inclusive conforme as CPRs forem sendo registradas e formando bases de dados que vão poder alimentar modelos de risco de crédito, tomadas de decisão por parte de quem empresta o dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. E esse é o objetivo, é desenvolver o mercado de crédito privado. Eu venho do Banco Central, eu tive uma carreira bastante intensa, trabalhei muito junto ao sistema financeiro, supervisão bancária, chefiei supervisão de tudo que não é banco no sistema financeiro, crédito rural, e que foi suficiente para fazer um diagnóstico. E quando eu cheguei no mapa, o diagnóstico já estava pronto. Numa visão de liberalismo econômico, é fundamental que os recursos públicos sejam usados cada vez mais direcionados aos mais vulneráveis. E, por outro lado, precisa se desenvolver o mercado de crédito privado. A visão liberal, quem resolve o problema do privado, num primeiro momento, é o próprio privado, é a própria pessoa, é o próprio mercado privado. Quando a gente olha para o crédito para atividades do setor real da nossa economia, a gente viu um mercado muito pouco desenvolvido, muito atado, muito pouco transparente, muito difícil de se operar, com muito pouca segurança jurídica. Então, nós colocamos essa pauta e não reinventamos a roda. O que a gente tinha? A gente tem a CPE e tem os títulos do agro. Não precisa inventar um novo título. Então, vamos trabalhar a qualidade desses papéis que a gente tem e inverter a lógica. Porque a lógica, num sistema onde o Estado controla, o Estado é a fonte de recursos, o recurso que o Estado dá precisa atingir certa finalidade, junto com isso vem uma burocracia enorme. Precisamos provar que a finalidade foi atendida. É um aparato de controle enorme. Paralelamente a isso, nós temos um sistema financeiro que privilegia ou que privilegiou durante muito tempo, quase como objetivo único, a sua estabilidade. Havia uma desproporção entre o desenvolvimento do sistema financeiro para atender a população e as atividades econômicas, com a ideia de que precisamos, a todo custo, de qualquer maneira, ter o sistema financeiro estável. Com isso, o sistema financeiro, o mercado de capitais, ele foi se distanciando das atividades do lado real da economia e, quando atendia, por conta da influência do Estado, atendia com um nível de burocracia, controle, complexidade regulatória absurda, legal e regulatória absurda. Então, nós invertemos a lógica e invertemos de uma forma radical. Agora, não se regulamenta primeiro e depois deixa o privado atuar. Agora, ao contrário, nós queremos trazer o privado para atuar e ter liberdade de contratação e, se precisar, regula. Então, a gente percebe, por exemplo, na questão cambial da CPR, exatamente isso. A CPR pode ser emitida com cláusula de variação cambial. E, se for necessário posteriormente, o Conselho Monetário Nacional ele pode vir a regulamentar. Então, o recado hoje
para os agentes privados é o seguinte: contratem. O Fundo Garantidor Solidário, por exemplo, primeiro capítulo da lei, ele no artigo 6º, se eu não estou enganado, da Lei 13.986, diz que um estatuto do FGS, Fundo Garantidor Solidário, disporá sobre o fundo. Então, se for feita uma interpretação sistemática nessa lei, vai ver que o conceito da liberdade está presente em toda ela. E o recado mens legis, já que o Cal muito gentilmente me considerou um dos desenhistas dessa lei, não posso negar isso, então posso falar pela mens legis. A mens legis é o que o legislador quer: liberar o mercado, que os privados ousem, que os privados contratem e deixa ao Estado a função de monitorar para, se verificar alguma tipicidade, ele fazer uma regulação. Eu entendo que é uma quebra cultural que pode ser um pouco difícil de ser atingida, porque todo mundo hoje tem uma hipersensibilidade dos entes privados ao compliance legal, ao compliance regulatório. E esse talvez tenha sido o pior efeito dessa relação do Estado com o empresariado, tirar a iniciativa do empresariado de contratar, de inovar, de ousar. Precisa ficar esperando o Estado dizer: pode, meu filho, pode fazer isso. Precisa ficar esperando o Estado dar os recursos para determinada atividade econômica, ou dar o subsídio para que aí se contrate o crédito. Agora nós estamos numa inversão de lógica bastante aguda. Mercado privado, vocês têm agora as ferramentas, vocês têm liberdade, contratem. Vou me ater à CPR, concordo que é o principal. A CPR, ela não é nem um valor mobiliário e ela não é nem um ativo financeiro estricto sensu, ela tem um regramento próprio. O que os reguladores querem é o registro para acompanhar a tipicidade e como esse mercado pode afetar os mercados de capitais e o mercado financeiro, sem necessariamente regular a CPR em si com os fins que faz para os títulos do mercado financeiro de capitais. Então, é para ousar mesmo. Com isso, eu encerro a minha primeira participação. Obrigado, Cal. Obrigado, Ângelo. Milton, queria te ouvir. Queria que você trouxesse aí a tua experiência, a ótica da tua empresa com relação principalmente ao mercado, né? Como é que o mercado está vendo? Como é que você vê como participante desse mercado tudo isso? Bom dia, Cal. Bom dia a todos os participantes, a todas as pessoas presentes. Eu acho que não dá para falar do mercado sem a gente tocar o efeito dessa pandemia, dessa crise global e o que a gente está enxergando nesse momento, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a se comentar é que o agronegócio tem sofrido com essa pandemia, com essa crise do Covid-19, de uma forma bem mais branda do que a maior parte dos outros setores da economia. A gente está no agronegócio num momento de final de safra de grãos, um final de safra recorde em produção, com preços recorde por conta principalmente da taxa de câmbio. Então, uma robustez do que a gente chamaria dos fundamentos da economia do agronegócio muito forte. A gente tem algumas poucas exceções no agronegócio desse cenário que seria quase um céu de brigadeiro, né? A gente teve uma quebra de safra no Rio Grande do Sul importante, que vai ser tratada provavelmente com a ajuda do próprio governo, e alguns setores que sofreram um pouquinho mais com a queda de consumo. Parte de etanol, sucro roleiro, que teve uma queda importante de preço e consumo, afetando as usinas de uma forma ainda não muito clara, mas certamente um impacto bastante forte. E setores de consumos mais direto, né? Hortifruti, parte de flores, que sentiram mais fortemente. Bom, se a gente for olhar por outro lado, a gente teve algumas preocupações que começam a se dirimir, né? Então, a logística, no primeiro momento, parecia ser um gargalo e um problema muito grande. Transporte com cidades como Rondonópolis
travando todo o trânsito de caminhões, mas já liberados. Portos como o Paranaguá, que num primeiro momento entraram num regime de escoamento muito fraco, mas também já voltando à normalidade. Então, a ação do governo e dos vários entes, governo estadual, federal e também das empresas, destravaram e estão destravando essa logística e assim, a exportação não parou, a gente tem agora um fluxo bastante forte indo para exportação e um pequeno atraso, resultando em aí até algumas tradings pedindo um tempo para pagar, 15, 20 dias, mas é o único efeito prático que está atingindo o agronegócio na ponta da produção, que é muito pouco se a gente comparar com o efeito desastroso dessa pandemia em outros setores, né? Quando a gente vai para o lado do mercado de capitais, a parte dos investidores, aí o cenário muda um pouquinho porque ela vem de um estresse anterior. O setor de mercado de capitais já vinha sofrendo desde o final do ano passado, intensificado agora nessa pandemia, por uma crise no mercado de renda fixa, nos fundos de renda fixa, com um desinvestimento bastante forte e uma venda exagerada no secundário de ativos AAA a preços nunca vistos. Então, existem operações AAA sendo colocadas a CDI mais 4,5, 5 até, o que praticamente paralisou o mercado primário de novas emissões. Tá? Então, a gente já vinha sofrendo isso, principalmente afetando as ofertas corporativas, as grandes, como você mostrou, o volume maior está nas grandes operações com debentures, com empresas AAA, e esse mercado vem sofrendo muito, quase praticamente sendo paralisado. O que, de uma certa forma, não tem o mesmo impacto ou na mesma magnitude quando a gente olha aquelas outras operações mais pulverizadas, 476, operações de cadeias de insumo, que continuam tendo um pipeline robusto do lado de tomadores, e aí os investidores que, num primeiro momento, paralisaram ou selecionaram a sua atuação, a gente pode salientar que os que limitaram sua atuação não excluíram o agro, muito pelo contrário, alguns deles só estão investindo em agro, suspenderam o investimento em infraestrutura, em uma série de outros setores, e alguns deles dentro do agro, priorizando essas operações mais estruturadas, com um yield um pouco maior, de uma securitização um pouco mais na essência de securitização, não tanto um risco corporativo, e sim um risco de portfólio, um risco de uma estrutura mais elaborada. E aí a gente pode citar um caso emblemático para nós, Ecoagro. Na sexta-feira passada, a gente liquidou a primeira operação pós-período de pandemia, quer dizer, nesse isolamento social enorme e paralisia de todos os setores, né? A gente fez a liquidação de um CRA do grupo Arauná, é uma indústria do setor da parte de insumos agrícolas, né? E uma operação de 18 milhões com portfólio de recebíveis, bem ao estilo das outras que estão dentro do pipeline que a gente vinha fazendo e que saiu dentro desse caos que a gente está vivendo agora, desse isolamento social, mostrando até a robustez do setor e como os investidores, dentro dessa seleção que eles estão fazendo e até diminuição, quase paralisia deles, ainda estão priorizando o agronegócio e operações com esse perfil. Eu acho que esse é um panorama que ilustra bem a nossa visão do agronegócio, que é uma visão otimista dentro de um cenário global e nacional bastante catastrófico que é dessa pandemia e os efeitos drásticos que ela vai ter na economia. Legal, Milton. Eu queria te fazer uma pergunta já na sequência, em cima do que você acabou de falar. Você, como securitizadora, você une os dois extremos do espectro financeiro, né? O tomador e o doador de recursos.
Você falou um pouco sobre o doador, né? Os investidores e até a percepção deles. Você está tendo uma demanda, de alguns, imagino que a demanda seja grande, mas algum segmento específico onde você vê possibilidade dessas operações serem colocadas, não talvez agora, mas daqui a pouco no mercado? Algum segmento que você gostaria de destacar, que você vê como possível, já em cima até da própria visão que você tem de segmentos que você acredita que vão até passar por essa crise sem grandes percalços? Tem sim, Cal. É assim, obviamente as operações nos segmentos que estão sofrendo vão ter restrição por um aumento de lupa e até falta de apetite, que é sucrocolheiro, essa parte que sofreu um pouco mais. A parte de insumos, principalmente ligada a grãos, é a área que já vinha muito forte. Naquele gráfico pizza que você mostrou, mostra que já o insumos passou a ser já o segundo item mais forte, logo depois do sucrocolheiro, né, 2 bilhões de emissão. E operações com carteiras pulverizadas, né? Ou seja, mais da metade das operações de CRAS. Então, é assim, é um setor que vem muito forte e que se beneficia desse cenário que eu te coloquei. Então, é assim, o cenário atual, ele robustece a tese de que o setor de grãos e, portanto, a cadeia inteira de insumos para a produção de grãos, ele não sofreu até o momento e a gente vem sentindo e conversando com revendedores, indústria de insumos, e ela não está imaginando que isso vá sofrer. Ou seja, a exportação está forte, né? Mesmo no auge da China, ela não parou de importar soja, milho. O dólar nesse nível só ajuda as exportações e a produção, e essa cadeia já se prepara para... A safrinha já está em andamento, vamos dizer assim, ela já está plantada, já está no meio do seu curso, e a cadeia começa a se preparar para a safra do ano que vem com uma perspectiva bastante forte. Lógico, com desafios. Dólar alto cria um certo problema de parte dos insumos que são dolarizados, então precificação fica mais difícil, tomada de decisão de quando comprar e quando esperar fica um pouco mais difícil. Então, não há dúvida que vão existir transições e um pouco de turbulência. Mas se a gente olhar o cenário macro, ele vai ser muito positivo, com efetivamente um alvo de produção, de novo, recorde para o ano que vem. Não se espera nenhum tipo de queda nessa área de grãos. Legal. Eu queria explorar com todos vocês, mas eu tenho algumas perguntas específicas que eu queria ouvir, particularmente a opinião do Thiago com relação ao aspecto operacional, mas eu queria também te perguntar, Newton, a gente fala muito, durante os últimos 2 anos, falou-se muito sobre o título em dólar, né? Os títulos referenciados em dólar, né? Ou indexados em dólar. A gente na Alquibara sempre gosta de começar olhando qualquer mercado a partir do final, né? A gente olha, bom, então quem são esses investidores? Quem são essas almas que vão estar interessadas em comprar títulos em dólar, né? Então, eu queria que você pudesse me comentar um pouco sobre como é que vocês veem na Ecoagro, como é que vocês veem esse mercado e como é que vocês estão se preparando ou se prepararam sobre essa questão. Essa é uma pergunta. E aí, depois, se o Thiago puder emendar, já comentar, eu tenho muita curiosidade por uma questão, até pela experiência minha que eu tive no passado, a lei pede que esse título seja registrado em uma casa internacional, né? Agora a gente não está falando de B3, né? A gente está falando do registro desse título em uma casa, uma registradora lá fora. Está sendo feita alguma coisa com relação a isso? Se a gente já tem, se você ou o Thiago já estão trabalhando em operações aonde o dólar, a dólar vai ser a moeda, e se estão, então, como é que isso vai como é que é a questão operacional desses títulos no mercado internacional? Então, desculpa aí, talvez são 2 perguntas, mas elas estão, o tema é o mesmo. Se você pudesse comentar um pouco
Milton, e depois o Tiago emenda falando dessa questão mais operacional desses títulos em dólar. Perfeito, Carl. É assim, essa lei vem atender uma demanda do setor, incluindo o setor de securitização, de há muito tempo. Pelo menos 3, 4 anos se trabalhava desde 2016, quando efetivamente a lei do CRA em dólar foi sancionada, mas não foi regulamentada. A gente vinha trabalhando e demandando essa resposta do regulador, né, do governo. E ela vem, vamos dizer assim, num momento complicado para o Brasil e para o mundo. Mas por que é uma demanda de muito tempo? Boa parte da cadeia de produção do agronegócio está indexada em dólar, em moeda estrangeira. Toda a parte de grãos, 70% dos insumos são precificados em dólar. Então, a moeda do produtor, efetivamente, de grãos, do sojicultor, a soja, ou seja, a moeda dele é a própria soja, que também é precificada nas trades em dólar. Então, a maioria dos produtores, ele tem o seu balanço de resultados quase que dolarizado. Ele faz as contas deles em compras de insumos em dólar e venda de produto em dólar. A gente não tinha e não era disponível nenhum tipo de veículo no Brasil de securitização que pudesse ser levado para um investidor estrangeiro que não trouxesse risco na variação cambial. Então, assim, o investidor estrangeiro poderia comprar um CRA até então? Sim, mas qualquer variação cambial seria o imposto taxado da mesma forma como se fosse resultados, como se fosse juros ou resultado do investidor. Então, assim, era impossível a gente convencer qualquer investidor lá no exterior a correr o risco da variação cambial para pagar imposto. Isso daí era ridículo, tá? Nós da Ecoagro, a gente chegou aí insistentemente nos últimos 3 anos fazer rodadas de conversa com investidores em Genebra, Londres, Nova York, para a gente sentir o que seria a tua pergunta. Existe interesse ou não? E a resposta é definitivamente sim. O interesse é muito grande. O agronegócio brasileiro é talvez uma das poucas áreas do Brasil que se vende bem no exterior, ou que o exterior tem nesse agronegócio uma força muito grande, é a locomotiva do país, vamos dizer assim, e a gente não tinha o veículo para levar. Hoje a gente tem esse veículo. Alguns problemas vão ter que ser superados nesse momento. Quer dizer, quando a gente falou em 3, 4 anos atrás, uma demanda muito forte e um apetite muito forte lá fora, a gente não pode esquecer que, apesar desse investidor querer investir no Brasil, ele precisava ter um veículo competente, que ele julgasse ser um veículo robusto, em transparência, em robustez jurídica e tudo mais, e também que ele tirasse um certo ranço ou que ele conseguisse administrar o risco Brasil, o risco agronegócio brasileiro. Então, são 3 componentes que a gente tinha que superar. Eu acho que essa lei vem superando o primeiro. O segundo componente de robustez, a própria utilização dessa indústria em crescimento que você mostrou muito bem no começo desse seminário. Ou seja, se a gente olhar o track record de CRAs e de estruturas de CRAs, hoje eu já tenho como ir para o exterior falando isso é robusto, é forte e é seguro. Tem transparência e tem legislação e regulamentação para isso, tá? Resolve uma segunda perna desse tripé. Hoje, a gente vai ter que solucionar uma terceira perna que provavelmente está igual ou mais difícil até do que do passado. Porque, apesar da gente ter um agronegócio que é fácil hoje de vender lá fora, o Risco Brasil ainda continua sendo algo a ser trabalhado. E, por outro lado, as taxas de juros que antes eram abismais no Brasil, ou seja, a taxa interna não competia com a taxa externa, hoje não é bem assim. Se você pega um CDI de abaixo de 4, comparado com o CDI de 12, 13, de 3, 4 anos atrás, a gente tem uma situação onde o dólar, uma operação em dólar, que antes fazia sentido, hoje não faz mais sentido.
uma operação de dólar mais 12, 13, hoje talvez não faça sentido, na época fazia sentido. Por quê? Porque uma operação em reais, hoje, mesmo que redeada, ela faz muito mais sentido. Então, a gente tem que superar algumas barreiras, mas o mercado lá fora é enorme e com um apetite enorme para esse tipo de operação. Acho que complementando então ao Milton aqui, Carl, na pergunta sobre a operacionalização, ela é bastante simples, né? A operacionalização da emissão direta no exterior. Acho que vou resumir, não é só essas duas etapas, mas as duas grandes etapas. Uma é a securitizadora, emissora do CRA, vai precisar obter, junto ao Banco Central, o registro de operações financeiras. Isso é algo absolutamente fácil e tranquilo. Normalmente, isso é algo que demora, é feito eletronicamente e demora literalmente minutos, tá, gente? O Banco Central é muito rápido na resposta a todo e qualquer pedido de aprovação de uma nova captação no exterior. Isso é como se faz no Brasil há quase 2 décadas já, hoje em dia, essa forma eletrônica, e como qualquer empresa no Brasil capta recursos no exterior. Então, é algo já sedimentado e de muito fácil acesso. E aí, e no ponto específico da operacionalização do registro no exterior, ela depende exclusivamente de uma bolsa ou qualquer outra entidade associada, principalmente à IOSCO, no exterior, aceitar o registro, o depósito desse título no seu sistema de negociação, no seu sistema de registro de ativos financeiros. Isso é algo que, sim, a gente já tem notícias de bolsas no exterior interessadas em fazer isso. Há 2 bolsas que já manifestaram interesse em registrar CRAs no exterior, por serem bolsas que têm muita liquidez com títulos de dívida do mundo inteiro. Nenhuma delas mencionou ser algum tipo de problema o fato de ser um título regido pela lei brasileira, não é nenhum tipo de obstáculo a elas um registro desse papel, sendo uma dessas bolsas europeia. Então, aí acho que mostra não só acho que o ponto, acho que do lado do investidor que o Milton colocou, mas também o fato de que as infraestruturas de mercado lá de fora já demonstram também interesse em registrar um papel, um título de dívida brasileiro, e pela sua particularidade de ser um título de dívida produto de uma operação de securitização, né, de um repackaging ali de possíveis recebíveis pulverizados, algo que tem muita liquidez lá fora, algo que tem bastante atratividade para registro no exterior. Então, o processo é relativamente simples, gente. Do lado do brasileiro, é um mero registro no ROF, eu digo mero porque é algo relativamente muito fácil de se fazer e se faz eletronicamente. E lá fora é apenas uma bolsa no exterior ou uma depositária, uma registradora de ativos financeiros aceitar o registro do CRA no seu sistema. Também é algo que, uma vez feita a primeira, segunda, terceira operação, tende a ser algo tão simples quanto se faz hoje em dia aqui no Brasil, nas registradoras locais. A dúvida é sempre com relação à primeira, né? A primeira é que o processo que você tem que seguir. Qual a notícia que a gente tem? Tá, Carl, só para daí dar um pouco mais de cor. Esta bolsa europeia nos disse que, a princípio, o processo deles de aprovação da análise do CRA e ao registro do primeiro CRA poderia ser algo concluído de 2 semanas, até um pouco antes, menos que 2 semanas. Então, para a primeira operação, né, imaginem as seguintes devem ser algo relativamente muito simples. Para a primeira operação, eles pediram um prazo de 2 semanas da análise do documento à concessão do registro para a negociação do papel. Eu queria fazer uma pergunta ainda com relação a isso, operacionalmente falando. Vou precisar de Banco Central. Você precisa, mas é aquele registro de operações financeiras, que toda e qualquer captação no exterior depende de aprovação prévia do Banco Central. O Banco Central apenas atesta, ele apenas verifica se a operação está dentro de condições que o Banco Central entende de mercado. Isso advém de controle cambial do Brasil, né? Ainda somos um país com controle cambial ainda. Então, essa é uma etapa que fica exclusivamente ao brasileiro. Então, eu acho que talvez a beleza aqui da inovação da 13.986, gente, é o fato de que a gente tira a burocracia brasileira da mão do estrangeiro. Porque para um estrangeiro vir investir no Brasil hoje, ele que precisa abrir a conta de investidor não residente, ele que precisa apontar um banco aqui como seu representante legal, ele que precisa correr atrás da burocracia para ele investir no Brasil. Convenhamos, gente, a gente que disputa o dinheiro do investidor internacional com o mundo. Então, a gente precisa tirar a burocracia dele. Se a gente tem alguma burocracia, que nós fiquemos com essa burocracia. Então, ela, na verdade, para o investidor internacional, ao invés dele ter que vir aqui no Brasil, ele cuidar de abrir a sua conta, etc., ele simplesmente fica lá onde ele está.
e compra o papel diretamente nessa bolsa lá fora. E a securitizadora, que é o ente brasileiro, ela cumpre com a única burocracia que é obter o ROF, que, de novo, é algo eletrônico, que, na nossa experiência, é algo que normalmente você submete para aprovação, e se a operação estando a condições de mercado, que obviamente é a grande maioria, a vasta maioria delas, a aprovação do Banco Central vem normalmente de 5 a 10 minutos, gente. Então, é relativamente muito simples. Legal. Eu posso fazer uma pergunta aqui do pessoal, Carlos? Por favor. Vou tentar fazer um combo aqui de perguntas ligado à lei aí do agro, tá? Talvez se o Tiago e o José Ângelo puderem comentar. Minha primeira pergunta que tem aqui é se essa MP do agro, a lei, né, se ela alterou algo relacionado àquela limitação legal de 12% de juros nas CPRs financeiras. Outra pergunta que está ligada aqui também à lei que eu tenho, se vocês também puderem responder, é se a lei do agro tem alguma coisa a ver, alguma relação com a lei de liberdade econômica e com a lei das agências reguladoras. E por fim, estão perguntando aqui, eu acho que seria mais para você, Tiago, se você tem algum material sobre a lei do agro para disponibilizar. Tá. Talvez sugestão, Carl, Leonardo, eu posso ficar com a primeira e a terceira, eu deixo a segunda da relação da MP do agro com a lei da liberdade econômica para o Ângelo, se o Ângelo concordar. Eu acho que do primeiro ponto não há menção nenhuma à questão da relação dos 12% da limitação, isso vem de outra lei ordinária no Brasil. Depende, obviamente, a discussão dos 12% de quem é o detentor da CPRF no momento primário dela. Talvez com as quedas da taxa de juros do Brasil, isso tende a ser uma discussão que no tempo vai ficar quase que inexistente, mas a princípio não há qualquer tipo de alteração, respondendo especificamente a pergunta, não há nenhuma alteração da questão dos 12% na lei 1986. Ela há o reconhecimento da possibilidade de se utilizar uma taxa fixa ou flutuante na CPRF, isso é importante, mas é diferente, ela não trata de qual é o valor da taxa de juros. Acho que esse é o ponto. E terceiro, sim, temos alguns materiais, temos alguns artigos publicados, a gente deve publicar hoje, inclusive um a respeito do fato da conversão da MP, e a gente pode, sem dúvida alguma, disponibilizar a todos os participantes do webinar. Passo aí ao Ângelo a palavra para, se quiser comentar a respeito da interação da lei com a lei da liberdade econômica. Sim, obrigado, Tiago. Em relação à lei da usura, os 12%, talvez o objetivo da pergunta da pessoa seja se pode se praticar CPR com mais do que 12% ao ano. E, para mim, não vejo por que não, porque hoje já é assim que acontece. E eu, sinceramente, não estou com o dedo nesse pulso, até admito que fui pego um pouco de surpresa com essa pergunta, mas essa lei de usura, por exemplo, no sistema financeiro nacional, nos cartões de crédito, foi completamente afastada nos mercados de crédito e, para mim, não há por que ser diferente em relação à CPR, até porque, me repetindo, já é assim que funciona hoje. Mas, por curiosidade, eu pessoalmente vou dar uma olhada, acho que os escritórios podem olhar e, se de fato houver alguma dúvida em relação a isso, ter algum entendimento, mas, para mim, a vida segue, essa lei não se aplica a CPR, mas tem que olhar. Em relação à relação disso com a lei de liberdade econômica, no conceito tem relação, é evidente que tem relação. O que se quer é exatamente isso, é fazer uma liberação, como eu falei na minha primeira intervenção, e dar para o mercado privado se desenvolver, para o empresário contratar e simplificar a vida dele. Mas não há qualquer relação formal. Foram dois processos legislativos que caminharam paralelamente, na mesma direção, mas sem ter uma conexão formal um com o outro. E é isso aí. Obrigado, Tiago e Ângelo. Posso direcionar, então, agora uma outra pergunta para o Milton? É claro que os outros também fiquem à vontade, tá? Milton, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Por que é tão difícil emitir CRAs com lastro pulverizado? E quais seriam os segmentos que estariam mais aptos a se ter CRA, né, com esse tipo de lastro? Na verdade, não é tão difícil emitir um CRA com lastro pulverizado, tá? A gente tem vários CRAs sendo emitidos, já emitidos com lastros pulverizados.
E a cadeia de insumos é onde efetivamente se consegue uma originação desses lastros com maior facilidade. Então, quando a gente fala cadeia de insumos, você tem principalmente a indústria que fornece os insumos, fertilizantes, defensivos e sementes, e aí todo o canal de distribuição dessa indústria, os distribuidores e revendas, as cooperativas, que acabam levando esses insumos até os produtores, né? Então, já existe uma série de CRAs com esse tipo de característica e crescente cada vez mais, até por isso que naquela estatística que a gente viu logo no começo, a cadeia de insumos saltou para o segundo lugar de segmento, de setor, que mais emitiu CRA em um volume bastante considerável, 2 bilhões de reais no ano passado. Tá bom. Posso fazer uma outra pergunta agora, voltando ao tema aqui do CRA emitido no exterior. Vou ler ela literalmente, tá? Para emissões de CRA no exterior, será necessária alguma regulamentação da CVM previamente ou já se permite a realização de tais operações? A CVM hoje, por exemplo, exige a comparação de registro de negociação dos ativos na B3 antes de conceder o registro de uma oferta via CVM 400. O que entendem que a CVM vai exigir nestas ofertas no exterior? As ofertas no exterior serão regidas pela CVM 476 e CVM 400 da mesma forma que as emissões internas? Eu posso responder, Leonardo, essas Thiago. perguntas. Acho que a primeira resposta, a primeira das perguntas é se existe alguma regulamentação da CVM, se exigirá. A resposta é não. Não depende de nenhuma regulamentação da CVM, a operação pode ser feita a partir de hoje, dia 8 de abril. Não há nenhum tipo de restrição ou de impedimento regulatório ou de dependência de alguma regulamentação para que essas operações sejam implementadas. E até fazendo uma ligação com o comentário do Carlos, a pergunta anterior do Carlos, já há sim, pelo menos que a gente tem tido alguma temperatura de estruturadores no Brasil montando operações ou tentando olhar para operações com esse desenho e estavam apenas esperando a lei ser de fato sancionada e a discussão da MP, o processo legislativo da MP, da sua tramitação. Então não há nenhuma pendência de regulamentação da CVM. Segundo lugar, se ela está sujeita ou não às regrinhas da 400 e da 476, a resposta é não. A princípio não há nenhum tipo de sujeição dessas operações às regras locais, simplesmente porque não são ofertas feitas no Brasil. A jurisdição da CVM restringe-se a ofertas feitas no território brasileiro. Aqui, se for uma oferta pública, tá, gente? Ela seria uma oferta pública no exterior. Então, e aí, é claro, ela deveria seguir, eventualmente, uma regra de oferta pública no exterior. Da mesma forma, quando uma empresa brasileira emite bonds no exterior, os famosos Eurobonds, ele segue as regras estritamente do país onde ele está colocando esses papéis na emissão. Via de regra, não são ofertas públicas, a grande maioria das operações são ofertas lá fora de colocação limitada, não precisa ser uma oferta com todo o requisito de uma oferta pública. A única exceção a esse meu comentário é se for uma operação combinada, né? De parte da emissão é feita no exterior, parte no Brasil, aí, claro, tudo aquilo que se refere ao Brasil deve sim seguir a regulamentação da CVM. Mas se for estruturada uma operação com emissão de CRA exclusivamente no exterior, na nossa visão, não há pendência de regulamentação, nem há necessidade de se observar a 400 e a 476, pelo simples fato de que não está ocorrendo uma oferta pública no Brasil. Eu queria fazer um comentário em cima do que você falou, Thiago, que eu acho que é a grande sacada dessa. A gente vê, por exemplo, no mercado, continua vendo no mercado de FDIC, exatamente essa situação que você desenhou como sendo problemática do investidor ter que fazer todo o dever de casa para conseguir fazer um investimento em um título local ou correndo os riscos que a gente sabe que você citou aqui, 2 deles pelo menos, né? A questão impositiva, a questão do imposto, a questão da volatilidade do câmbio e tudo mais. E o que a gente vê, na realidade, são algumas casas estruturando operações que espelham o investimento local, né? Elas acabam fazendo esse investimento
por exemplo, comprando cotas de FDIC, né? E lá fora ela acaba, por ser um processo muito mais simples, eles acabam emitindo para o investidor, facilitando a vida do investidor e emitindo um derivativo de fato, né? Eu acho que esse percalço, essa dificuldade que a gente tem com o CRA em dólar, a gente elimina por completo, porque a princípio a não ser que você queira reestruturar aquele título por alguma questão de arbitragem, né? Mas caso contrário, você vai poder emitir diretamente para o investidor e pula toda o processo interno de um investidor estrangeiro fazer investimentos no mercado de título brasileiro. Eu acho isso uma grande... Exatamente isso. Acho que essa é acho que a grande facilitação e talvez, eu digo, barateamento do custo da estrutura, né? Porque você evita a necessidade de uma estrutura lá fora que só existia para simplificar o processo do investimento do investidor estrangeiro no Brasil. Porque, de fato, gente, talvez a gente deve contar na mão e nem enche uma mão quantos países do mundo, para alguém investir, ele precisa fazer uma série de nomear 50 mil representantes locais e atender a uma série de burocracias locais de controle cambial e tributárias que, se ele investe em qualquer outro lugar do mundo, ele não tem de fazê-lo. Então, eu acho que a gente eliminar essa etapa, a gente facilita o acesso a esse crédito. Claro, se esse crédito vai vir ou não, acho que o Milton até fez as ponderações super importantes e relevantes para isso acontecer do ponto de vista comercial e econômico, mas eu acho que a gente tirou entraves burocráticos importantíssimos para facilitar o acesso desse investidor. Isso sem dúvida alguma, Carlos, sem dúvida alguma. E aí eu queria, se me permite, Carlos, é o Ângelo, fazer uma complementação. Esse foi o primeiro passo, que é facilitar o ingresso de recursos do exterior para o nosso agro dessa forma. Mas isso não afasta a necessidade de nós continuarmos com essa agenda, porque a distorção primária, que é a dificuldade de se operar nos mercados nacionais, e esse tratamento tributário assimétrico, né, que a Receita dá na variação do principal em moeda estrangeira, nós temos que perseguir. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala liberdade 360 graus. Afastar as transações financeiras do nosso país, eu não sei, me parece que não é adequado. A gente tem que querer trazer o dinheiro para cá, a gente tem que querer trazer os serviços financeiros prestados para dentro do país. Isso também é uma indústria. Então, só dizendo que, pós-lei, edição da Lei 13.986, nós vamos começar uma outra agenda. Vão existir outras rodadas regulatórias, temos que regular essa lei, temos que ver os aspectos tributários que podem facilitar com que ela pegue e corrigir, como eu disse, as distorções primárias, para que a gente traga o mercado financeiro, o mercado de capitais para dentro do país, não exporte ele. Obrigado. Muito bom ouvir isso, Ângelo, muito bom ouvir isso de vocês, saber que o Ministério está com essa cabeça. Tiago, não sei se você quer fazer algum comentário. O comentário do Ângelo foi perfeito, gente, foi perfeito. Eu acho que aqui foi uma etapa, foi um passo. Eu acho que coincidiu pelo fato de que o CRA é um título de dívida e a securitizadora é um SA, então por isso que era mais fácil tirar essa burocracia do CRA se a gente comparar com uma cota de FDIC, daí só para a natureza jurídica, né, Caldo, que é um FDIC, né? Você não consegue encaixar a cota do FDIC dentro da mesma regrinha que você consegue encaixar o CRA, porque ele é um título de dívida, a cota do FDIC não é um título de dívida, a securitizadora é uma SA, o fundo não tem personalidade jurídica. Então, é só por essa, na verdade, característica que é mais fácil encaixar o CRA dentro dessa regra cambial que já existia e, com isso, cortar o caminho. Mas eu acho que é uma notícia excelente do Ângelo, essa visão realmente do Ministério e do Governo, porque eu acho que a gente tem que criar e tirar as barreiras de toda e qualquer forma de captação para o exterior e deixar a melhor estrutura atender a melhor operação no caso a caso, né? Não existe um modelo de estrutura que atende a todas as situações da vida real. Então, eu acho que a gente tem que abrir o mercado para que o mercado consiga construir as soluções daquilo que faz mais sentido para cada operação, para cada investidor e para cada tomador de recursos no final da cadeia, seja qual for o veículo, seja um veículo fundo, seja um veículo, uma securitizadora, seja ele qual for. Ótimo. A gente está, na realidade, aí estourando o tempo. Não sei se... Léo, você quer fazer mais alguma colocação? Se tiver espaço para mais uma, eu posso botar mais uma aqui. Pode ser? Por favor. Assim, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: se
se essa nova lei ela traz algum elemento, algum instrumento que reduz algum tipo de risco, né? Seja de operações de CRA ou seja do agronegócio em geral, e quais riscos seriam esses que essa lei estaria mitigando, reduzindo? Todos ouviram? Porque cortou um pouco o áudio do... Léo, você pode repetir, por favor? Cortou o teu áudio. Se a nova lei ela traz algum instrumento ou algum elemento aí que reduza algum risco, seja em operações de CRA ou seja do agronegócio. Quais riscos seriam esses? Perfeito. Eu acho que eu vou dar um exemplo. Tá, gente? A resposta é sim. Eu entendo que ela reduz risco. Eu acho que se eu puder até dar um passo atrás, a gente não costuma criticar muito, né, tudo que a gente vê natural do ser humano, mas eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer que não só a Lei 13.986 reforçou os títulos de crédito, mas os títulos de crédito do agronegócio conferem já uma segurança jurídica muito importante. Tá, gente? Eles são títulos, todos eles, tá? Seja CPR, seja o CRAU, CDCA, CDAWA, são todos títulos que conferem uma segurança jurídica bastante importante. Se a gente comparar com outras jurisdições no mundo, não tem segurança jurídica pelo fato que um título de crédito dá, capacidade de ser endossado, a segurança jurídica da sua validade e da facilidade de colocar ele de pé. Então, acho que esse é um ponto que a gente já não pode esquecer, tá? Não é só a 13.986, mas esse arcabouço criado até pela Lei 1076 e outras leis que tinham criado os títulos do agro antes já conferiam. Mas o que a 13.986 trouxe para reduzir esses riscos? Em primeiro lugar, o reconhecimento de evoluções naturais que esses títulos vinham tendo no tempo, as suas adaptações à realidade da vida. Quando uma lei concede um título, ela não consegue, é natural, gente. Quem escreve uma lei são pessoas que vivem aquele momento da vida, aquele fato histórico da vida. Então, fazem o melhor que podem naquele momento para conceber e fazer a lei a melhor forma possível, mas acho que até como o Ângelo colocou, ela tem que possibilitar inovações, ela tem que possibilitar a natural evolução das relações comerciais que existem e financeiras. Então, o que essa lei trouxe de redução de risco é o reconhecimento de uma série de interpretações que já se faziam de flexibilizações à lei da CPR e os demais títulos do agro, e o reconhecimento legal disso. Isso tem uma importância grande, porque você não fica mais estrito ao que será que o juiz vai pensar, o que será que o judiciário, como o judiciário vai reagir, ou como é que esse escritório acha, como que aquele escritório ou outro escritório acha, porque por melhor que sejam as opiniões, gente, elas são opiniões. Certeza jurídica você tem quando uma lei reconhece. Então, acho que isso reduz risco importante. Um segundo exemplo, para não me estender muito, é o reconhecimento, por exemplo, da alienação fiduciária em estruturas similares a um penhor agrícola, em que você tinha no Código Civil o reconhecimento da possibilidade de você ter o penhor agrícola para safra presente e futura. Você tem hoje na Lei 13.986 um reconhecimento que você pode também criar por meio da alienação fiduciária esta garantia para a safra atual e safra futura. Isso é um reconhecimento importante, isso é um avanço legal importante com relação à garantia, que também reduz risco das operações. Eu acho que tem uma série, mas eu destacaria essas duas aqui para comentar. Posso fazer um comentário? Temos tempo? Por favor, Ângelo. Complementando o Tiago, a ideia da lei da CPR com suas inovações, especialmente registro, os campos, é facilitar para quem vai emprestar o dinheiro perceber a relação risco-retorno de cada contraparte, coisa que não estava sendo possível. Quando o investidor ele vai emprestar para um segmento que é complexo, que ele não consegue enxergar, ele não consegue ver o endividamento, porque as CPRs, a maior parte eram de gaveta, como se fala, não eram registradas. Como é que nós vamos ver o comportamento? Como é que nós vamos poder ver o endividamento dessa pessoa que está tomando dinheiro? O resultado disso é um mercado de crédito atrofiado do ponto de vista técnico. Se cobra taxa de juros lá em cima e garantia para várias vezes o valor emprestado para a pessoa buscar eliminar o risco de crédito. Isso não é um mercado de crédito sofisticado, um mercado de crédito que se deseja. A gente quer um mercado de crédito onde se possa emprestar o mais barato possível, cobrando o mínimo de garantia possível da pessoa que está tomando dinheiro. E isso só vai ser factível quando tivermos
informação, clareza, para que se possa, me repetindo, fixar com precisão ou com maior precisão o risco a cada contraparte e aí poder estabelecer a taxa de juros e as garantias. E isso a nossa nova lei vai proporcionar a quem empresta e, com isso, uma administração do risco melhor, mais calibrado por parte de quem empresta o dinheiro. É isso aí. Gente, a gente gostaria de responder todas as perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo. Eu vou pedir para o Léo fazer mais uma e aí a gente tem que encerrar essa parte de perguntas, porque eu queria ouvir ele sobre um outro aspecto específico e depois encerrar, porque nosso prazo aí nosso tempo já acabou. Tá bom, Cal, vou juntar aqui duas perguntas em uma, só para a gente tentar atender a todos, né? A primeira pergunta é se é viável, possível emitir CRA de uma empresa em recuperação judicial. E aí depois tem outra pergunta que é relacionada a debêntures, CRAs, né, lastreados em debêntures, que pede-se para dar mais detalhes, mas aí mais especificamente depois tem uma pergunta que fala o seguinte: se no caso da estruturação de CRA em debênture, essas debêntures elas ficam registradas no balanço da securitizadora, ou se ela pode ficar registrada no balanço do agente fiduciário, como acontece, um exemplo seria de uma DTVM, né? Acho que eu posso começar respondendo a primeira e aí posso também abro para o Ângelo, para o grupo, se quiserem discutirem, complementarem também. Acho que, em primeiro lugar, sim, não há nenhuma vedação legal para uma empresa de recuperação judicial emitir um CRA. Pelo contrário, gente, eu acho que até o CRA ele nunca foi ainda usado no Brasil para valer como uma boa forma, uma estrutura muito inteligente de reestruturação de dívidas de empresas que estejam passando por uma situação econômica de dificuldade. Eu acho que se a gente olhar, porque ele é um instrumento de securitização e por ser um instrumento de securitização, ele permite que você coloque, né, subordinação, ele permite que você coloque investidor sênior, investidor mezanino. Então, ele consegue ajustar os credores dentro de determinadas caixinhas de waterfalls, né, de cachoeiras lá, de sempre chamar de cachoeira, mas de fluxo de recebimento, que ele pode ser um instrumento bastante interessante para se reestruturar uma dívida de uma empresa que esteja tentando trazer todos os seus credores para a mesa e reestruturar essa dívida. E, claro, naturalmente você vai ter credor que tinha um determinado perfil de garantia, um determinado perfil de risco, outro que tinha outro, e você consegue aproveitar dentro de uma estrutura de securitização a possibilidade de colocar isso respeitando as prioridades e os privilégios. Eu não vou chamar privilégio, porque isso normalmente é mal interpretado, mas as características legais do que o crédito tinha antes da recuperação judicial. Verdade seja dita, ele deveria ser utilizado até, na minha visão, antes da RJ. Não depois da RJ. Ele seria muito mais importante antes da RJ do que depois da RJ. Mas, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma restrição para o CRA ser um título de dívida de uma empresa em RJ, e ele teria, inclusive, aquele tratamento especial da Lei 11.101, do chamado Deep Finance, do tratamento preferencial. Talvez o Milton acho que possa pode complementar aqui. Eu vou até complementar, sim, o Tiago. A gente já tentou no passado. Culturalmente, o Brasil ainda não está preparado para isso e a gente não conseguiu o sucesso que a gente gostaria. Mas a gente entende que essa ferramenta de securitização, com classes diferentes e tratamentos diferentes, poderia, sim, evitar uma boa parte das RJs que estão por aí. Tá? Mas respondendo a pergunta, já existem CRAs de empresas em RJ, então não tem nenhum tipo de vedação. E respondendo a outra pergunta, a debênture que fica embaixo de um CRA, ela faz parte do patrimônio segregado da securitizadora, ela é parte daquele CRA. Então, não tem dúvida nenhuma aí. Excelente, gente. Obrigado, Milton. Obrigado, Tiago, por responder. A gente, só fazendo um paralelo, a gente vê muitas operações no mercado de FDIC envolvendo como cedente empresas em RJ. Então, isso não é uma novidade no mercado de securitização e, como o Milton acabou de colocar, também não é no mercado de securitização do agronegócio. Eu vou precisar fechar. Eu queria, nas considerações finais aqui, eu queria, de cada um de vocês, eu queria pedir
que vocês me passassem, se vocês pudessem comentar, assim, uma crise como qualquer a que a gente está vivendo agora, mas qualquer uma delas, né, ela tende a antecipar uma série de iniciativas que a gente poderia talvez fazer daqui a 5, 10, 15 anos, né? Quem imaginaria que em 2020 boa parte do planeta estaria fazendo reuniões ou conferências como essa não presenciais, né? O home office virou padrão. Então, assim, o que vocês acreditam? Queria ouvir cada um de vocês. O que vocês acreditam que essa crise pode trazer de benefício para antecipar, digamos, passos, né, com relação especificamente à securitização do agronegócio? Posso começar e daí eu passo a bola então aqui só para fazer a fila andar, Cal. Eu concordo com você. Eu acho que de toda crise se aprendem lições, né? Após todas as crises, a sociedade aprende com ela e eu espero que a gente sempre evolua. Né? Mas talvez o que eu consigo ver da crise que a gente passa agora para o setor de mercado, para o mercado de capitais do agronegócio, é muito em linha do que você acabou de comentar, Cal. Eu acho que, então, não sei se todos nós que estamos aqui falando hoje e todas as várias pessoas que estão hoje participando, e a gente vê pelo número de pessoas que estão participando o sucesso que é um webinar hoje em dia por videoconferência, e quem de nós imaginaria, nem em 2020, Cal, quem de nós imaginaria no começo de março que estaríamos, ou no começo de abril, já todos em home office e acostumados a participar de webinar virtualmente. E eu acho que aqui eu faço o link com o seguinte: a Lei 13.986 trouxe o reconhecimento, a possibilidade de escrituração e trouxe o reconhecimento de assinatura eletrônica. Não é só ela, existiam outras legislações no país que já reconheciam a possibilidade de assinatura eletrônica. A gente é um país continental, a gente está gerando o laço do agronegócio a 6, 7 mil quilômetros de distância da onde está o investidor. Se a gente puder sair dessa crise aprendendo a usar melhor as formas eletrônicas de formalização de documentos, a gente pode ganhar muita velocidade, a gente pode ganhar muita segurança jurídica também em lastro. A gente acaba vivenciando, no momento da estruturação de operações, algumas falhas na originação do lastro, algumas dificuldades da forma como o lastro foi originado, que acabam impactando a quantidade de recebíveis que podem ser cedidos por uma carteira, seja um FDIC, seja um CRA. E se a gente puder ficar mais, nos aprimorarmos melhores, nos estruturarmos melhor para fazer originação de lastro por meio de assinatura, não só assinatura eletrônica, escrituração, toda forma de desmaterialização de ativos financeiros, eu acho que isso pode ser um ganho importante para a celeridade e custo das operações de água. Legal. Milton? Bom, eu vou pegar um pouco o gancho do Tiago, também seu, Cal, é assim, a gente está aprendendo a se reinventar, né? E seguindo algo que já parecia uma tendência, né? Então, eu citei que sexta-feira passada a gente liquidou um primeiro CRA dentro desse contexto de pandemia. A gente está trabalhando há quase 20 dias já na Ecoagro 100% em home office. Então, há um ano atrás seria impensável para a gente fazer uma liquidação de um CRA com investidores numa ponta, B3, CVE, com toda a complexidade de agente fiduciário, custodiante, à distância. Então, isso seria impensável. E a gente correu e foi uma liquidação que correu tudo tranquilo, muito melhor que várias outras que a gente teve quando estava todo mundo dentro da empresa. Então, é assim, eu acho que esse isolamento forçado e essa busca por uma nova forma de trabalhar está levando a gente a descobrir até possibilidades de aumento de eficiência. A gente está, na minha opinião, muito mais eficiente nesse momento porque a gente perde menos tempo de trânsito, menos tempo de reuniões que talvez não sejam tão produtivas, a gente tem que priorizar e fazer ela mais rápida, mais com calma. Como latinos, a gente reunião nossa, todo mundo fala ao mesmo tempo. Numa videoconferência é impossível todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, no mínimo, a gente vai aprender a se organizar melhor e ser mais eficiente. Mas, de fato,
a gente vê uma perspectiva de uma forma operacional diferente da que a gente vinha trabalhando. Provavelmente acelerando alguma coisa que já deveria estar sendo pensada de qualquer forma. É dessa forma que eu vejo. Obrigado, Milton. Ângelo? Eu normalmente vejo em crise um espaço para muita oportunidade, para evolução de muitos processos. Eu acho que a primeira mensagem que fica aí para o mercado é o seguinte: não dá para o governo, isso é uma opinião minha, reforço aqui, não dá para o governo bancar o giro todo ano de uma atividade que nem agricultura ou agronegócio. Então, está claro que o recurso público tem que ficar cada vez mais direcionado aos mais vulneráveis e atender essas contingências, como é o caso disso aí. Daí a importância de desenvolvermos o mercado privado e precisamos botar o pé no acelerador nesse aspecto. A questão da desmaterialização dos títulos é muito importante também, isso vai facilitar. Já temos visto contratação de CPR no celular, então temos assim até a montagem de instrumentos mais sofisticados de finanças estruturadas em celular mesmo, com aplicativo. Então, isso realmente é importante, achamos que isso vai intensificar. O que está um pouco para trás ainda é a questão de registro público. Os cartórios, parte fechou, parte trabalha parcialmente, parte está numa normalidade, alguma normalidade, mas o registro público, do jeito que está, é um entrave para o desenvolvimento das nossas finanças estruturadas. Então, isso aí ainda precisamos ver nas próximas rodadas regulatórias, porque está mal parado. Em relação ao nosso agro, para terminar, eu vejo que a produção agropecuária em todos os países vai sofrer algum grau de desorganização. Países que exportam alimentos, quem são? Brasil, é o Brasil, o número 1, vai ser cada vez mais, tem Estados Unidos, um pouco Austrália, Ucrânia, Rússia, Argentina, mas é o Brasil fundamentalmente. Então, acho que o Brasil está bem nesse segmento de curto prazo, de médio prazo, para desenvolver novas parcerias internacionais e de longo prazo, porque nada me tira da cabeça, que eu estou falando por mim mais uma vez, que a China vai ter que passar por uma espécie de termo de ajustamento de conduta. Não dá para um país viver em comunidade internacional, podendo os seus hábitos influenciar o planeta inteiro, como foi o caso desse Covid, sem passar por um ajustamento de conduta para continuar convivendo internacionalmente. Aí o nosso agro, o Brasil, vai ser, sem dúvida, parte dessa solução. Isso é uma visão de mais médio e longo prazo, mas quem que vai fornecer soja, milho para fazer ração para consumo de proteína animal e outros parâmetros na China? Quem vai proporcionar a própria proteína animal? Então, não tenho dúvida que o cenário para o nosso agro é muito promissor, sendo promissor para o agro, para os seus recebíveis, para as finanças estruturadas, que é o objeto principal do nosso webinar. Obrigado. Muito obrigado, Ângelo. Bom, gente, estouramos o tempo. Eu queria agradecer aos nossos participantes, espero que a gente tenha conseguido entregar aí ou responder algumas das perguntas de vocês, ou esclarecer algumas dúvidas, e um agradecimento especial aos nossos convidados, né, ao Milton, ao Tiago, ao Ângelo. Eu espero que muito em breve eu possa cumprimentá-los pessoalmente, e abraçá-los, né, e que a gente possa continuar esse diálogo. Acho que a gente, como colocou muito bem o Ângelo, isso aqui é um primeiro passo com relação a uma série de iniciativas que a gente gostaria de ver com relação ao crédito privado para o agronegócio e seu financiamento via mercado de capitais. Então, muito obrigado mesmo. O Kibar se sente honrada com a participação de todos vocês. E eu queria passar a palavra para a Monique, para as considerações aí finais, aí, informações gerais, e fechar o nosso webinar. Muito obrigado. Bom, queria só agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo. A gente bateu quase 200 pessoas. Eu acho que o pessoal não consegue ver, então, muito obrigada. Agradecer mais uma vez aos participantes, aos panelistas e especialmente ao Tiago, por essa parceria, né? Sempre
muito bom fazer parceria com vocês. E o Ângelo já voltou, eu vou falar agora, gente, pra vocês fizerem uma pose para a gente tirar uma foto online. Tá bom? Então, 3, 2, 1. Muito obrigada. Nos vemos daqui a 15 dias. A gente vai fazer um webinar, o que vai fazer um webinar voltado para a FDIC. A gente vai começar as divulgações em breve, vai ser bem interessante. Outros participantes também de peso, igual a gente teve hoje. E solicitar a todos e falar para todo mundo novamente que o anuário de CRA está disponível no nosso site. Muito obrigada. Bom almoço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.